Olá, bom dia. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Jornal Toda Hora e te convido a ficar muito bem informado. Um homem morreu após ser atropelado por um motoqueiro que empinava a moto. O caso aconteceu na rua da Zona Leste de São Paulo. A vítima estava com um neto de 6 anos, que ficou gravemente ferido. Câmeras de segurança flagraram quando o motoqueiro de 25 anos atingiu Leonildo Ferreira Silva, de 55 anos, e o neto de 6 anos, que atravessavam a rua perto de uma faixa de pedestres. Na imagem, é possível ver que parte da faixa de pedestres está ocupada por uma van. A vítima se inclina para ver se algum veículo vem na sua direção e, assim que atravessa, é atingido pela moto que vinha empinando. O acidente aconteceu na tarde de sábado, na Avenida Dr. Frederico Martins da Costa Carvalho, no Jardim Planalto, na região de Sapopemba. A morte do pedestre foi constatada no hospital. O motoqueiro, identificado como Marcos Ribeiro Dias da Silva, foi preso em flagrante. Depois, teve a prisão em flagrante, convertida em prisão preventiva por homicídio e tentativa de homicídio. Em publicação nas redes sociais, o cunhado de Leonildo afirmou que o homem se colocou na frente do neto, evitando a morte do menino. Segundo informações do pai, o menino está com um coágulo na cabeça e quebrou os dentes. O caso é investigado pela polícia. Uma lancha afundou com 7 pessoas a bordo na praia de Laranjeiras, em Santa Catarina. Felizmente, ninguém ficou ferido. Uma lancha naufragou na praia de Laranjeiras, no litoral norte de Santa Catarina. 7 pessoas estavam na embarcação. Podemos ver nas imagens somente a ponta da lança para fora da água. Ela está totalmente na vertical com as pessoas em volta dela. Para resgatar quem estava a bordo, várias pessoas pularam no mar com coletes salva-vidas e outras pessoas com motos aquáticas também ajudaram no resgate. Pouco tempo depois, a Marinha chegou. A corporação deve investigar as causas do incidente. As 7 pessoas foram resgatadas e felizmente ninguém se feriu. Cerca de 30% das crianças e adolescentes estão obesos. Os alimentos altamente processados são os responsáveis pela maior parte dessas doenças. A obesidade, juntamente com o diabetes tipo 2, pode ser a porta de entrada para diversas doenças crônicas, como câncer, hipertensão, diabetes, colesterol alto e doenças cardiovasculares, o que também contribui para o agravamento de doenças respiratórias. Segundo as informações do Ministério Público, a obesidade no Brasil cresceu cerca de 430% nos últimos 8 anos e 225% dos brasileiros desenvolveram diabetes tipo 2. Aquela que exige que o paciente tome doses diárias de insulina. A preocupação dos profissionais da saúde e pesquisadores é como a vida desses jovens estão sendo levadas. Os principais fatores para essas doenças são genética, sedentarismo, excesso de tempo de tela, baixa qualidade de sono, o uso de alguns medicamentos e excesso de alimentos industrializados. As informações do Sistema de Informações Ambulatoriais, mantido pelo DataSUS, revelaram um aumento das doenças em pacientes com até 19 anos de idade. Os atendimentos ambulatoriais por infarto nessa faixa etária aumentaram 115% no mesmo intervalo de tempo. Uma outra base de dados da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo mostrou que os atendimentos hospitalares e ambulatórios entre os pacientes de até 17 anos ficaram em torno de 2.475% por obesidade e 130% os casos de diabetes tipo 2. Para ser evitado que essas doenças alcancem ainda mais as crianças, é estimulando a praticar exercícios físicos em brincadeiras que estimulam a movimentação do corpo e que possam ajudar com a memória e a aprendizagem. O Brasil fechou 2024 com quase 18 milhões de emissões da nova identidade nacional. A primeira via do documento é gratuita e possibilita um acesso mais seguro aos mais de 4.500 serviços digitais. A nova identidade busca reduzir fraudes, melhorar cadastros administrativos e qualificar o acesso a serviços públicos digitais. Nos últimos 12 meses, foram emitidas 14.900.000 documentos. Com isso, o país fechou o ano com um total de 17 milhões de novos registros. Uma das principais inovações é o Padrão Nacional e Número Único, o CPF. Todas as pessoas têm até 2032 para fazer a troca do documento. A primeira
primeira via é gratuita para todos. A CIN é emitida em todos os estados. Para fazer, é necessário levar certidão de nascimento ou de casamento. Minas Gerais lidera o número de emissões entre as unidades da federação, com mais de 2 milhões de documentos de identidade. O estado é seguido pelo Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. Os mais jovens também lideram na emissão do documento. A nova carteira pode contemplar símbolos internacionais que identificam pessoas com deficiência visual e auditiva, transtorno do espectro autista e pessoas com deficiência intelectual, medidas importantes para ajudar a consolidar direitos. 19 pessoas receberam medalha presidencial da Liberdade, concedida pelo presidente em final de mandato, Joe Biden. A cerimônia ficou marcada pela ausência do argentino Lionel Messi, jogador da seleção argentina e do Inter Miami. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, entregou a medalha presidencial da Liberdade a 19 homenageados, entre eles o cantor e ativista Bono Vox, o ex-jogador de basquete Magic Johnson, o ator Denzel Washington e o astro do futebol Lionel Messi. Na Casa Branca, o líder em fim de mandato entregou a distinção em uma cerimônia que contou com a ausência de Messi. O jogador do Inter Miami afirmou que teve conflitos de agenda e compromissos prévios para justificar a ausência. Ele enviou uma carta para a Casa Branca e se disse profundamente honrado pelo reconhecimento. Na cerimônia, Biden elogiou os laureados e os qualificou como pessoas verdadeiramente extraordinárias que deram o sagrado esforço para dar forma à cultura e à causa dos Estados Unidos. De perfil mais político, Biden também premiou Hillary Clinton, homenageada por ter feito história muitas vezes ao longo de décadas de serviço público. As escolhas de Biden para a Medalha da Liberdade ilustram um desejo de deixar uma última marca antes de sair do cargo. Na quinta, em um desafio a Trump, Biden concedeu uma medalha presidencial cidadã a Liz Cheney, ex-deputada republicana, que formou parte do painel da Câmara que investigou a insurreição trumpista de 6 de janeiro de 2021 no Capitólio dos Estados Unidos. Por enquanto é só, o Jornal Toda Hora fica por aqui e você confere mais notícias às 9 horas com mais uma edição. Uma excelente terça-feira. Até a próxima. Tchau!